função do livro do debate, iremos dar continuidade aos próximos 2 blocos. Vou antecipar essa carteira. Representante, por favor. Se houver perguntas assim, é melhor. Primeira pergunta, feita por Henrique Trindade. Pergunta extensa. O que pensam os candidatos sobre a integração latino-americana desenvolvida pelos líderes Lula/Dilma, Evo Morales, Hugo Chávez, Rafael Correa, Raul Castro, Daniel Ortega, Cristina Kirchner, presidentes do Uruguai e agora do Peru? Uma vez que, se compararmos as políticas educacionais neoliberais nos Estados Unidos, esses líderes defendem uma integração maior das universidades públicas e qualidade da educação, e seus intercâmbios para desenvolvimento discente e docente. Segunda pergunta, feita por Alexandre. Qual a estratégia de mobilização da futura gestão para reverter o quadro de falta de participação dos associados da ADUFEB? Terceira pergunta, Gustavo Seabra. Você acha que a ADUFEB deve ter alguma ligação com algum partido político? Qual? Quarta pergunta, Aldício Costa. Como você avalia os avanços
que se verifica em nossa universidade nos últimos anos, em especial com contratação de grande número de professores, criação de campi Caruaru e Vitória, ampliação do ensino noturno. Peço a gentileza, por favor, para fazer as letras bem legíveis, né, para facilitar o trabalho. Iniciará esse foco a chapa 1, professor Zé Luiz responder. Voltou normal. Voltou normal. Ok? Peço gentileza para aqueles interessados em fazer as perguntas, por favor, depositem e faremos mais uma rodada. Tem um bloco oral, não. Bom, Obrigado. Bom, professor Henrique, primeiro eu quero dizer que tanto eu quanto a professora Regiane, minha companheira de luta, minha amiga, a gente não é candidato a presidente da República não, viu? A gente é candidato a presidente da UFEP. Mas a pergunta dele é importante, né? Acho que a gente tem que ter posição, apesar da dimensão da nossa influência, da nossa capacidade de articulação não atingir voos tão altos. Eu acho que o governo federal nos últimos anos, não o governo federal Lula, né? Ele teve essa visibilidade internacional e conseguiu capitalizar politicamente e fortalecer a América Latina. E acho que a política nacional deve continuar nessa direção, de fortalecer a política da América do Sul, da América Latina, e como contraponto também às políticas neoliberais e como contraponto ao neoliberalismo americano. Eu acho que isso tem sido uma política nacional correta, do ponto de vista da política internacional do país. E o país tem uma política nacional e uma política internacional. Eu acho que isso foi algo positivo nos últimos anos, né? Essa visibilidade internacional, fortalecimento da América Latina. A estratégia de mobilização para reverter a falta de participação na UFEP, que o professor Alexandre pergunta. Eu acho que nós estamos acertando na estratégia. Primeiro, que eu nunca vi, desde que sou professor aqui, há 6 anos e meio, um debate entre chapas da UFEP. Nunca vi. É a primeira vez que há um debate entre duas chapas que se candidatam à diretoria da UFEP. Então, eu acho que nós já estamos acertando na estratégia de mobilização. Isso nos últimos 6 anos e meio, pelo menos. A gente veio fazendo diversas atividades de mobilização, atividades culturais. Nós não vamos usar, professor Alexandre, o assembleísmo como estratégia de mobilização. Também faremos assembleias e elas serão importantes, mas não assembleia a cada 15 dias, como acontecia antes, esvaziada com 14 professores na assembleia decidindo se a categoria entrava ou não em greve. Isso nós não vamos fazer. Vamos continuar conduzindo o nosso sindicato com responsabilidade, procurar convencer os professores a vir para as assembleias e também consultas nos centros, por urnas, consultas eletrônicas, claro que não são deliberativas, são apenas opinativas. A instância máxima da entidade é a Assembleia, mas também serão referências para decisões da diretoria. Professor Gustavo, eu não acho que a UFEP deve ser ligada a nenhum partido político, certo? Nenhum partido político. A UFEP deve defender a categoria docente. Agora, as pessoas, nós vivemos numa democracia, uma sociedade democrática de direito, as pessoas têm direito a ter partidos políticos, né? A, B ou C. Isso é de fórum e é um direito cidadão garantido pela Constituição, e é bom que as pessoas participem da política partidária do país. Isso fortalece os partidos e fortalece a democracia do Brasil. E sobre o Aldísio, professor Aldísio, a questão da expansão das IFES. Professor Aldísio, eu acho que foi positivo a expansão das IFES. Ampliou o número de vagas, contratou mais docentes e mais técnicos. Nos últimos 4 anos, a UFPR contratou mais de 400 novos docentes. E isso ajudou, inclusive, a crescer a mobilização da nossa categoria. Então, eu acho que foi uma política, do ponto de vista da expansão das IFES, uma política acertada. Agora, expandir o ensino público sem dar as condições estruturais favoráveis, realmente é algo que aí
sim, por isso é que existe a ANUFEP, por isso que existe o nosso sindicato, para cobrar, para exigir, para propor soluções, exigir que as condições de trabalho da nossa categoria sejam adequadas à nossa atividade profissional. Então nós teremos essa postura, já temos e continuaremos tendo a postura combativa, uma postura crítica, uma postura autônoma, não ser contra ou a favor da reitoria, não é isso. Acho que esse debate não está colocado, é ser a favor da categoria docente. Em alguns momentos, sim, apoiar o que for bom para a universidade e bom para a nossa categoria, e em outros momentos, combater, denunciar e cobrar promessas de campanha ou compromissos que venham na direção de fortalecer a universidade pública e fortalecer a categoria docente e a valorização do nosso trabalho. Pois é, Tim. Bom, se essa federalização for bom para a educação, mas o que eu tenho aqui como respaldo é que o Brasil não quer colocar os 10% do PIB para a educação. Coisa que alguns desses países que você citou, eles têm mais avanço do que nós, né? Na verdade, não sei se é uma questão, um pleito político. Eu tenho aqui dados que reforçam a campanha dos 10 para a educação pública. E, só para a gente ter uma ideia, o custo aluno do MEC, né, para a creche, é 2.252. O CAC, que é o que está se pretendendo, desculpe, 6.450. E aí a gente está percebendo a diferença significativa. Eu não acredito que esse processo de integração vai trazer benefícios para a educação no Brasil. Porque, inclusive, a gente precisa pensar a educação a partir da nossa realidade, a partir de que instrumentos nós temos para enfrentar essa questão. Infelizmente, ainda no Brasil, a educação não é levada a sério. Quando começarem a pensar na educação com seriedade, a gente realmente vai poder dizer que esse processo vai ser bom ou não para a educação no Brasil. Em relação à estratégia de mobilização futura para reverter o quadro de participação dos associados, a gente tem que pensar, porque está difícil. O professor não quer se envolver com as suas questões. O professor está tão cansado. O professor está pensando muito mais nos benefícios, na greve, né? Inclusive historicamente foi construído um processo de mobilização dessa categoria. Agora, que é preciso sim pensar em estratégias para que esse professor volte a acreditar no seu sindicato, porque inclusive muitos deixaram de acreditar no movimento sindical. E isso por conta de todo o processo histórico que foi construído, tá certo? Nesse sentido, nós estamos pensando em trazer debates, professores que possam contribuir, pesquisas, já existem muitas pesquisas em relação à questão do movimento sindical, e isso a gente vai poder trazer novamente esse professor. Inclusive, essa greve é um exemplo disso, né? Essa greve está mostrando que o professor hoje não está satisfeito com o que está acontecendo com a sua vida, não é? E tem uma forte presença, principalmente os professores novos, os professores que essa greve nós devemos aos professores que estão entrando na universidade recentemente. Em relação à ligação com o partido político, eu já disse que não, eu acho que não tem nada a ver a questão da ANUFEP com os partidos. Agora, acredito sim, como o professor Luiz falou, que quem tem as suas posições, que quer se criar no partido, isso aí cada um vai, desde que isso não interfira no encaminhamento da entidade, né? Desde que a sua opção política não vá fazer nenhuma interferência nessa ação, né? Como você avalia a criação dos campos Carolina e Vitória? Eu acredito que é um avanço, sim, tá certo? Agora, não é só construir, tem que dar condições para que funcione realmente a COPEI. E a gente sabe que isso não tem sido feito. A gente sabe que há um projeto do governo, inclusive, com o Reúne, aumentar o número de alunos em sala de aula, sem prover a estrutura com condições necessárias para que esses campos funcionem tão bem quanto a universidade está precisando. Não só aqui, essa realidade não é só de Pernambuco. Estamos observando que muitas instituições que foram criadas, hoje elas sequer têm condições de funcionamento. Tá certo? Então, eu acho que é um avanço, historicamente, eu já trabalhei em Caruaru e acredito
significativo, porque inclusive a Universidade da Paraíba, ela já tem campus no interior há muito tempo. Pernambuco está atrasado nesse processo de desenvolvimento, tá certo? Em relação como você avalia, sim, bom, e as atividades culturais, eu acredito sim, sabe, Isaúde, isso a gente tem, eu gostaria, nós pretendemos defender atividades culturais sim, agora atividades culturais que também fortaleçam a nossa questão política, discutir aqui a questão dos movimentos sociais, discutir as políticas para os artistas populares, tanto eu defendo toda a questão da cultura que já vim representando o meu estado, que é Pernambuco, com o Caboclo de Lança, que é a nossa principal referência, né?